Iniciar nossa aula hoje, então, falando de oncogenia. Ok, pessoal? Origem oncogênica, origem da carcinogênese, origem da tumefação, nesse caso aqui, proliferação descontrolada das células. Como que isso ocorre, professor? Bom, a questão, né, da oncogenia, ela parte sempre por um princípio onde eu tenho uma lesão no meu DNA, certinho? E essa lesão no DNA, ela pode ocorrer principalmente por mutações herdadas, natureza genética influenciando aí, tá bom? A questão da oncogênese, ou pode vir também por exposições a agentes mutagênicos ou carcinogênicos, que são químicos, físicos ou biológicos, afetando então a célula normal, fazendo com que a célula normal tenha uma lesão no seu material genético. Então, sempre o princípio da oncogênese começa ali a questão da lesão no material genético celular, promovendo o descontrole dessa célula. Então, quais são os principais agentes mutagênicos que podem promover aí uma mutação, levando uma carcinogênese? Daí o agente mutagênico capaz de levar uma carcinogênese, nós chamamos ele de carcinógeno, tá bom? Agentes químicos, compostos químicos halogenados, como formol, não é? Compostos químicos como aldeídos, ok? Entre outras químicas, são capazes aí de lesionar a célula, certinho? Provocando lesões a nível de DNA, ok? Também processos físicos, e aqui entram principalmente as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Exemplo de radiação ionizante, Eden, raio-x e raio gama. Raio-x amplamente utilizado aí na medicina nuclear, não é? Onde, para evidenciar imagens do tecido ósseo, nós utilizamos aí o raio-x na medicina, certinho? E aí, a exposição constante e contínua ao raio-x pode sim levar a uma lesão no DNA. Eu não falo uma vez ou outra que necessitemos deste exame para evidenciar algum problema interno, mas a constante exposição com certeza vai levar a uma lesão no DNA, certinho? Principalmente aquela questão, né, do tratamento odontológico, não é, pessoal? Quem usa plano de saúde odontológico sabe como funciona. Você tem que tirar um raio-x antes e um raio-x depois de cada tratativa, comprovando que existia um problema e depois confirmando que foi feito a resolução do problema pelo odontólogo. E aí, para esses fins comprobatórios, acaba que a pessoa se expõe, né, no mínimo, em um curto espaço de tempo, a 2 sessões de raio-x, e isso é muito prejudicial, certinho? E os próprios profissionais que trabalham com medicina nuclear ou com imagem, eles têm um período ali de abster-se dessas funções, justamente porque a constante exposição leva a problemas mutagênicos, certinho? E eu tenho também as radiações ionizantes do tipo gama, que são aquelas radiações, né, que nós utilizamos para esterilização, né, principalmente esterilização aí de produtos que não podem ser autoclavados pelo calor úmido ou produtos que não podem ser também esterilizados por calor seco, por exemplo, seringas, não é? Então, como fabricar uma seringa estéril, né, sendo essa seringa ali de poliestileno, e como que eu vou esterilizar ela? Com radiação gama. Alguns alimentos também são radiados com radiação gama, justamente para promover ali a esterilização deste alimento, certinho? E
Nesse caso, a esterilização é benéfica. Eu estou falando de quem manipula a esterilização entrar em contato com raio gama. Isso pode levar a lesões no DNA, certinho? Agentes biológicos. Agentes biológicos entram aqui os agentes microbiológicos virais, fúngicos, né, que são capazes aí de provocar uma oncogênese. Exemplo, o HPV, tá bom? Então, de agentes biológicos aqui, o exemplo HPV, vírus do papiloma humano, capaz de provocar aí codiloma humano, que é justamente lesões verrucosas no tecido epitelial, mucoide também, tá bom? E em alguns casos correlacionados aí a câncer de pele e a câncer de colo do útero, tá bom? Né? Então, o câncer do colo de útero, praticamente a maior parte dele provém de contaminação com HPV. Um outro vírus também potencialmente carcinogênico é o HCV, vírus da hepatite C, não é, pessoal? Esse vírus aqui, ele tem o seu potencial carcinogênico e é capaz de levar a um hepatocarcinoma in situ, ok? E é justamente isto que ocorre. E também a questão de outros vírus, como o HTLV, vírus linfotrópico humano, né, HTLV, capaz aí de provocar linfomas, certinho? Entre outros vírus, como o Epstein-Barr, que é o herpes vírus do tipo 4, né, famoso vírus Epstein-Barr, que nós comumente chamamos de EBV, tá bom? Esse vírus também está correlacionado à mononucleose infecciosa e a linfomas, certinho? Então, pessoal, olha só, quantos agentes biológicos citados aqui potencialmente oncológicos, não é? Então, a questão viral, né, você sabe que o vírus, para replicar, ele acaba inserindo o seu material genético no DNA celular, alterando a composição celular, e em situações, né, dessas infecções virais, você pode aí alterar a composição celularidade de um processo normal para um processo oncogênico, tá bom? Então, a célula, lá na unidade 1, a gente viu que, dependendo do estímulo que eu dou para a célula, ela pode promover hipertrofia, a ausência de estímulo, atrofia, não é? Pode ainda levar a uma hiperplasia, o estímulo pode levar a uma metaplasia, certinho? E o excesso de estímulo, né, quando ele é nocivo à célula, pode levar a necrose celular ou a apoptose celular, certinho? Então, nessa situação, eu tenho a adaptação da célula normal. O problema é quando essa adaptação não acontece nem para necrose e nem para apoptose, mas sim gera uma lesão celular, e aí nessa lesão celular está a lesão no DNA celular, e aí inicia-se então o processo que nós chamamos de carcinogênese. E essa lesão no DNA, ela acontece principalmente acometendo os genes supressores de tumor, não é? A inativação de genes supressores do tumor faz com que a célula perca a capacidade de ativação de genes de reparo de DNA e também perca a capacidade de induzir a apoptose, que é a morte celular programada, não é, gente? Então, nessa situação, como que fica? A cada mitose celular, né, então, essa célulazinha aqui, para dividir, o que que ela tem que fazer? Ela tem que duplicar o seu material genético, o seu material genético está lá dentro do núcleo da célula, né?
e aí ela tem que duplicar todo o seu material genético, tem que duplicar toda a sua organela citoplasmática, e aí sim vai promover o processo mitótico comum celular, não é? Fazendo de uma célula, multiplique-se em duas novas células, e aí o processo continua, né? Ele não para, de acordo com a necessidade da orgânica da pessoa. Se é necessário, quando eu utilizo a mitose, se é necessário uma regeneração tecidual, é necessário um crescimento orgânico, não é? Então, nesses casos, eu vou precisar de uma mitose, certo? E para fazer isso, eu preciso duplicar material genético, eu preciso também duplicar a questão da celularidade das organelas citoplasmáticas. Nisso tudo envolve, se eu estou duplicando DNA, eu estou fazendo o que, gente? Replicação de DNA. Isso pode inferir em erros, né? Inserções de bases nitrogenadas erradas, né? Deleções, mutações, principalmente quando eu estou exposto a agentes carcinogênicos durante o processo mitótico, certo? Esses erros que já naturalmente ocorrem e que são reparados pelo sistema de reparo do DNA, né, quando estão expostos a agentes carcinogênicos, esses erros tendem a aumentar, certo? E aí, nessa situação, a pessoa tende a ter mais erros na sua divisão celular, certinho? Então, quando tem algum erro a nível de divisão celular, eu tenho alguns mecanismos da própria célula que pode auxiliar aí para reverter essa situação. O primeiro mecanismo que entra em ação é o gene de reparo de DNA. Bom, eu tenho um erro no DNA, eu vou reparar o DNA e aí entra-se em ação esse gene de reparo de DNA, consertando as bases nitrogenadas que foram deletadas, as bases nitrogenadas que foram inseridas de forma incorreta, e é justamente por isso que a fita de DNA ela é dupla, né? Então, essa duplicidade da fita garante que o sistema de reparo possa ter um parâmetro original de comparação. Caso seja impossível reparar o DNA, aí entra um segundo mecanismo de ação da nossa célula, que é induzir a morte celular. Fala, olha, não tem como reparar essa célula, então a gente continua a expansão ou a regeneração por novas mitoses, mas essa célula aqui ela vai entrar em morte celular programada, que é justamente a apoptose, não é? Agora, quando por uma lesão no DNA, por exposição a agentes, né, mutagênicos, carcinogênicos ou heranças genéticas herdadas, eu não consigo mais ativar os genes de reparo e os genes da apoptose, aí a célula lesionada, a célula alterada, a célula anormal, ela encontra um caminho aberto para, né, prosseguir com suas mutações e caminhando para a neoplasia, uma vez que esses genes, né, supressores de tumor, que são os genes de reparo de DNA e os genes que induzem a apoptose, estão agora lesionados e estão, por isto, inativos. E aí o que vai acontecer? Nessa situação, a célula, né, não tem mais aquilo que poderia repará-la ou impedi-la de progredir, ela continua então sofrendo mutações, e em uma dessas mutações, além do que já foi mutado, né, lesionar os genes de reparo e induzir a apoptose, nas próximas mutações eu tenho aí mutações de genes promotores da oncogênese, não é? Então, uma célula alterada, incapaz de sofrer apoptose, incapaz de sofrer reparo, agora com uma mutação em um proto-oncogene. Aí eu tenho a fase de promoção, tá bom? Aonde esses genes promotores da oncogênese mutados, não é? Eles se ativam e aí promovem o crescimento celular desordenado, que é a oncogênese. Ou seja, essa célula alterada,
né, ela não sofreu apoptose, porque o gene está inativo, ela não sofreu reparo de DNA, porque o gene está inativo, e ainda por cima começou agora a multiplicar-se de forma descontrolada, porque... Desculpa, pessoal, ainda bem que está online, né? Mas é processo alérgico aqui. Então, olha só, nessa situação aqui, né, você tem uma multiplicação clonal de células de forma desordenada e descontrolada, certinho? E aí eu tenho a expansão da massa tumoral, ok? E nada tem o controle dessa massa tumoral, uma vez que perdeu o sistema de apoptose e o sistema de reparo de DNA, tá bom? E aí eu tenho a expansão do tumor, né, que vai expandindo por essa fase que eu chamo de promoção. Então, a fase que eu chamo de iniciação, ela sempre acontece com um processo de lesão celular que ocorreu por uma exposição a carcinógenos ou a uma herança genética que encontrou um ambiente favorável, né? Como, professor, a herança genética, né, encontra um ambiente favorável? Eu já tenho um DNA, né, que naturalmente, por herança genética, tem uma predisposição a sofrer mutagênese. Esse tipo de pessoa associado à exposição a agente mutagênico, né, gera lesões muito mais rápido do que uma pessoa que não tem essa predisposição genética. Um outro fator já é a pessoa, por mutações herdadas, já nascer com problemas de lesão no DNA. Então, a pessoa já nasce com a ativação, a iniciação do processo de oncogênese, bastando, então, alterar depois a ativação de genes oncogênicos por mutações, ocorrendo a promoção aí. E aí a progressão, a multiplicação descontrolada, expansão clonal, mutações adicionais herdadas aí durante o processo de exposição, gerando então o que nós chamamos de neoplasia maligna. Ou seja, aqui eu tenho um câncer, né? Uma multiplicação desordenada, uma expansão clonal desordenada, e agora você já sabe a origem disso tudo. Nada acontece por acaso, nada acontece de forma não aleatória. Sempre vai ter aí ou um agente químico, físico ou biológico atuando no processo, ou não é, a pessoa com heranças herdadas já cai direto na lesão do DNA, ou tem uma fragilidade que propicia, por poucas exposições, tá bom, a lesão no DNA. E aí inativa genes de reparo, genes da apoptose e ativam genes promotores da oncogênese, que controlam aí uma multiplicação celular descontrolada de clones celulares defeituosos, que não podem morrer por apoptose e nem podem reparar o seu DNA, gerando mutações adicionais durante o processo mitótico, que já é, por si só, apesar de baixo, em uma célula normal, já acontece erros. Numa célula normal, esses erros são muito mais potencializados e gerando aí mutações adicionais. Então, na oncogênese, eu tenho a iniciação do processo com mutações, a promoção do processo com ativação de genes oncogênicos e a progressão da expansão clonal do tumor, certinho? Então, mutação no câncer, a célula normal, né, sofre ali uma mutação, né, você percebe que dentro do material genético dela já teve algum problema, certinho? Algumas cepas, né, nessas mutações caminham para uma apoptose, não progridem, certo? Outras cepas, como vocês estão vendo aqui, elas continuam sofrendo mutação porque perderam o seu sistema de reparo, não é? E o seu sistema de apoptose e continuam progredindo, sofrendo sucessivas mutações, sucessivos erros, ativando genes promotores da oncogênese, né? E aí eu tenho uma expansão clonal de células mutadas, neoplásicas, disfuncionais, que acabam comprometendo, né, o órgão.
Se essa célula não tem função, ela tem aí uma progressão de uma massa celular amorfa, disfuncional e que acaba atrapalhando, não é, o tecido adjacente. Por exemplo, um câncer a nível de pulmão. Eu tenho aqui o meu parênquima pulmonar, né? Normalmente é composto aí por pneumócitos, certinho? E nesse parênquima pulmonar aí nós temos, né, o enxerto da árvore brônquica, ok? Que vai terminar ali nos alvéolos pulmonares, não é, pessoal? Então não é assim que funciona? E aí imagina, né, uma parte do pulmão que foi constantemente agredida aí por fumaça de cigarro, né, que contém aí nicotina e mais 4.700 substâncias carcinogênicas químicas capazes de agredir essa célula em constante. Uma hora essa célula chega na fase de inicialização com lesão celular, depois passa por sucessivas mutações porque perdeu o sistema de reparo de DNA, perdeu o sistema de apoptose e por fim se transformou numa célula promotora oncogênica que começa uma expansão clonal. E aí o clone começa pequenininho, né, o tumor vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. O que tem que fazer aqui? Uma remoção cirúrgica desse tecido, porque isso aqui não vai agregar nada e se deixar ele vai tomar conta de todo o espaço. E aí vai lá, se faz uma remoção cirúrgica, tá bom? Para tentar conter essas células. E a remoção cirúrgica é radical, é aquela cirurgia que eu tenho que remover tecido são e tecido, né, neoplásico, porque o meu corpo perdeu a capacidade de apoptose nessas células. Então tem que remover cirurgicamente. É por isso que o câncer, quando detectado em estágio inicial, você já retira ele quando ele é uma pequena massa de célula. Então, negligenciar o câncer não é um bom negócio, tá bom? E aqui um outro exemplo, né, promovendo aí as células normais, todas foram expostas a algum agente mutagênico, não é? Só porque essas células aqui passaram pela exposição não sofreram mutação. Esta célula aqui sofreu mutação, tá bom? E aí, o estágio de iniciação é justamente isso. Os genes sofrem a ação dos agentes carcinogênicos. E aí, o que acontece? As células normais, né, elas só vão dividir quando tem necessidade. A célula mutada, ela começa a multiplicar aqui de forma desordenada, gerando a massa tumoral. E aí, no estágio de promoção, os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada, e aí progressão, a caracterização pela multiplicação descontrolada e irreversível celular. Como o meu organismo já não tem mais capacidade de eliminar isso daqui, né, ele acaba tendo que sofrer um processo cirúrgico, tá bom, para eliminação. Além desse processo aqui da apoptose, que pode eliminar uma célula defeituosa, ou sistema de reparo de DNA, que também pode modificar aí, né, uma lesão no DNA, nós temos os linfócitos TCD8, lembram deles? Os linfócitos citotóxicos? Eles também atuam aqui promovendo citotoxicidade contra essas células mutadas, porque uma célula carcinogênica, ela altera os seus receptores do MHC e por causa disso são destruídas pelos linfócitos TCD8. O problema é que a capacidade dessas células de progredir é maior, em alguns casos, do que a capacidade do seu linfócito TCD8 em promover citotoxicidade. E aí, com certeza, eu vou continuar a expansão clonal, aonde o câncer acaba se avolumando e o meu organismo não dá conta de eliminar, a não ser por um processo cirúrgico. E aí nós temos, né, a diferença entre os tipos de neoplasia. Nós temos as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. As neoplasias benignas são aquelas em que a massa, né, celular mutacional se encontra no centro, tem bordas limitadas, como vocês estão vendo aqui, e normalmente não progridem por um volume celular muito grande, né? Tem bordas limitadas, não tem invasibilidade, ficam, né, em uma bolinha ali de células amorfas
e disfuncionais, que eu chamo de tumor benigno, que é de fácil remoção, né? Basta eu pegar aqui, né, e remover essa situação, tendo um baixo impacto no indivíduo. Professor, mas precisa remover um tumor benigno? Sim, porque essas células aqui são mutadas e a qualquer momento, o que me garante que isso que é benigno não se torne isso, que é invasivo. É uma característica aqui do tumor maligno é que ele não tem bordas delimitadas e as células começam a invadir, né, o epitélio adjacente. Então, vamos supor aqui que eu tinha uma massa de tumor benigno, certo? E que em determinado momento isso aqui resolveu invadir o tecido adjacente. Então, o maligno ele tem essa função irradiada, como vocês estão vendo aqui, olha. Essa função irradiada do tumor maligno, né, é o que promove a invasibilidade dos tecidos adjacentes e sofrer uma próxima recolonização, que nós chamamos de metástase. O que é metástase? É uma célula, né, do tumor aqui, se deslocar do tumor e colonizar uma outra região, iniciando um novo tumor, certinho? Então, o tumor benigno, apesar de ser com bordas limitadas, não ter grandes problemas para a pessoa, né, é passível de remoção e deve ser removido para não malignificar. Um exemplo muito simples disso é o tumor no intestino. Não é? Tumor benigno do intestino, que nós chamamos de pólipo. Se eu não remover esse pólipo, né, estudos já comprovam que em 7 anos, vamos supor, um pólipozinho começou lá no intestino. Você fez uma colonoscopia, né, foi lá no proctologista, fez uma colonoscopia, detectou a presença de alguns pólipos nessa colonoscopia. O que tem que ser feito agora? Tem que ser removido, porque estudos comprovam que se não for removido, em 7 anos esse pólipo malignifica. E aí, câncer de intestino. E aí as questões de saúde recomendam, né, que as pessoas maiores de 35 anos façam pelo menos uma colonoscopia, não é? Se não detectar nada, beleza, você tem aí pelo menos alguns anos pela frente. Ou não detectou nada, então daqui 5 anos eu faço a nova colonoscopia. E aí é prevenção, não é, gente? É investimento. Ah, é muito caro. Pessoal, vai ficar muito mais caro se se deixar a oncogênese tomar conta, tá bom? E alguns nem voltam. Então, quando remover apenas quanto é pólipo, né, é um bom prognóstico. Ah, então já encontrou pólipo no intestino. Beleza, vai lá, faz a remoção. Depois disso, você continua fazendo colonoscopia. Se já encontrou pólipo, continua fazendo essa colonoscopia aí todo ano, né? Porque provavelmente você já expôs a algum agente mutagênico, né? E, cara, intestino, o que que agride intestino? Né? Tudo que é mutagênico que agride intestino, alimentos embutidos, não é? Alimentos embutidos que eu faço são os enlatados, que tem conservante. Se você for na prateleira de supermercado, prefira alimentos não industrializados, tá bom? E que não sejam embutidos. Mas é óbvio que uma hora ou outra você vai, fazer isso daí, o consumo, porque ninguém hoje em dia faz extrato de tomate em casa com tomate in natura, né? A gente compra pronto, com conserva. Então tem coisas que não tem como, né, a sociedade moderna aderir. Porque se fosse antigamente, que você morasse na roça, tinha um fogão de lenha, tinha nada para fazer na vida, não sei essas coisas, você faria. Mas hoje, né, o movimento chama, e aí você tem, né, que submeter a essas situações. Alimentos embutidos com conservantes, né, e esses conservantes com certeza vão agredir ali. E aí o que eu sempre falo é, procure alternar, né, sempre a sua alimentação. E aí eu sempre falo que a falta de conhecimento gera a maioria dos males da sociedade, certo? E, por exemplo,
A gente sabe que farinha, né, de trigo atualmente ela é potencialmente promotora de lesões celulares na mucosa intestinal. Então, por que você continua comendo? Né? Pode comer, mas em menor quantidade. O trigo atualmente ele é muito modificado, não é? Ele não é o trigo selvagem. Aquele trigo selvagem não tinha problema nenhum, né? Mas esse trigo agora, para aumentar a palatabilidade, ele foi refinado, ele foi melhorado, né? Para aumentar a palatabilidade, né? Porém, ele se tornou extremamente agressivo à mucosa intestinal. E a gente continua consumindo ele em muitas coisas, certinho? Tem gente que conserva feijoada em lata e vende no supermercado. Quem já viu aqui feijoada em conserva na prateleira do supermercado, certinho? Carnes defumadas, a gente adora isso, né? Bacon, aquela linguiça calabresa, o próprio churrasco, quem não gosta disso? Então, é potencialmente oncogênico também. Aquela fumaça do churrasco que dá o gosto característico, né, ela é oncogênica, não é? Então, a gente alimentando aquilo, a gente está ciente que está promovendo ali a exposição a agentes oncogênicos. E aí, comer um churrasquinho de vez em quando, né, ninguém é de ferro, porém, a questão é que não pode exagerar. Quem nunca bebeu café quente em um copinho de plástico, pessoal? Aquele copinho de plástico aquecido, aquele copinho de plástico não tem problema nenhum. Ele é descartável, pode ser reciclado, né? Agora a questão daquele copinho de plástico aquecido, né, ele libera substâncias oncogênicas que você mistura aí num achocolatado quente, num café quente e manda isso, né, goela abaixo. Isso pode ser potencialmente oncogênico, tá bom? E aí, agredindo, né, o intestino, isso tudo pode virar um tumor, primeiro benigno e depois maligno, ou de cara um tumor maligno aí. Então, vamos ter cuidado com isso. A questão da metástase aí, pessoal, como que é a questão da metástase? Eu tenho aí, então, um tumor, né? Como a gente estudou, processo da oncogênese, tumor invasivo, ele desprende uma célula do tumor e aí pega por via hematogênica, que é de vaso sanguíneo, tá bom? Ou por via linfática também, ele pode disseminar por via hematogênica ou por via linfática. E aí essa célula, né, vai colonizar, né, um outro local, formando um novo tumor. Então, isso é metástase. É uma célula que se desprende do tumor original e que, por via hematogênica ou linfática, acabam colonizando outra parte. O tumor metatásico é estabelecido por estas células migrantes, né, e acabam aí promovendo um outro tumor em um outro local. Então, quando a pessoa já está com metástase, o câncer está muito avançado, porque primeiro começou com um tumor primário, esse tumor primário começou a expandir-se muito, até começar a exportar, vamos falar assim, células, né, neoplásicas, por via corrente hematogênica ou via corrente linfática. Então, quando a pessoa chega a detectar metástase, é muito difícil reverter a situação. Faz quimioterapia justamente para isso. Detectou-se que está com câncer. Faz a quimioterapia para a quimioterapia, né? Ela tem lá as suas químicas que atuam a nível linfático e sanguíneo, justamente para eliminar as células tumorais, acaba eliminando células normais também, né? Mas aí é o custo-benefício, você já está com um problema, você não vai tratar, é melhor tratar matando um pouco de si mesmo, né? Do que morrer, essa que é a situação. E aí a pessoa faz a quimioterapia, né? A quimioterapia é justamente para inibir já a metástase, e pode ver, quem está passando por esse processo, por essa via crucis aqui,
né, ela passa primeiro por quimioterapia, depois ela faz a cirurgia de remoção do tumor, tá bom? Aí, removido o tumor, continua a fase de manutenção com quimioterapia e observando para ver se vai haver recidiva ou não. O que é esse observar? Porque durante a quimioterapia ou durante a remoção do tumor ainda ficou alguma célula oncogênica, né, isso vai formar um novo tumor. Então, quando eu estou fazendo a remoção do tumor, eu não posso retirar somente o tumor. Eu tenho que retirar o tumor e eu tenho que retirar parte das células sãs também, porque se sobrar um pedacinho de célula tumoral, vai iniciar novamente a oncogênese. Como é o caso aqui, ó, sobrou esse pedacinho, né? E esse pedacinho aqui vai dar uma origem, uma nova, um novo tumor, tá bom? E aí eu tenho a expansão, né, por via linfática e a expansão por via linfática, né, eu tenho aí a, a rede de vasos linfáticos, ela irriga todo o nosso corpo, assim como a rede também de vasos sanguíneos, tá bom? E aí eu posso, né, expandir, por exemplo, um tumor mamário, ele pode, né, por gânglios linfáticos, esparramar aqui por qualquer parte do organismo, tá bom? E aí, olha só, papilomas e pólipos, né? A questão aqui do intestino, olha, quantos pólipos intestinais tem que ser removido, porque se não for removido isso aqui, né, cada um desse aqui vai ficar uma massa tumoral. Por enquanto é benigno, né? Tá ali delimitado, então tem que remover isso aqui, certo? Né? E aqui na cavidade bucal, né, a presença de papiloma, HPV, né? Olha lá, na mucosa labial, na mucosa gengival, também aqui, olha, certinho, ok? E aqui também até na laringe, né? Olha aqui, a entrada da glote, né, com um processo aqui carcinogênico, tá bom? No caso aqui um pólipo ou um papiloma, nesse caso aqui é papiloma, tanto aqui quanto aqui. Aqui é pólipo intestinal. Tem que ser removido, certo? Porque isso daqui, apesar de ainda ser benigno, né, se não for removido, vai malignificar. Certinho, pessoal? E aí, né, depois nós temos essa situação, a aula que vem a gente vai saber diferenciar algumas nomenclaturas, tá bom? Algumas nomenclaturas oncogênicas, certinho? E aí, pessoal, perdão, a questão, né, da oncogênese, ela caminha, né, por um processo disseminatório, onde nós temos aí uma via cruz, literalmente, né, para essas pessoas que passam por processos oncogênicos, certinho? Vamos fazer aqui alguns exercícios e a partir da semana que vem, né, nós retomaremos as nossas aulas práticas ainda de forma remota, tá bom? Ainda de forma remota nós retornaremos. A gente já estava, né, com o nosso livro de prática, né, fazendo ali algumas atividades, vocês apresentando para o professor, né, e agora a gente tem, se você observar lá no seu portal, né, você vai encontrar ali já, a partir da semana que vem, algumas aulas práticas para serem feitas de forma remota, tá bom? E aí sempre a gente vai, eu já estou terminando, né, a matéria, e agora a gente vai aplicar, né, o tempo que nos resta também fazendo a aula prática remota, certinho? Visto que a nossa aula prática é visualização, né, ainda tem a parte visualização microscópica, e isso pode ser feito de forma remota, tranquilamente, tá bom? Com a participação de vocês, certinho? E aí é a mesma forma, a gente termina, né, a parte teórica
e vai para a aula prática. Então, a partir da semana que vem, pessoal, eu estava dando algum desconto aí para você, começando 8h30, né, a nossa aula. Então, a partir da semana que vem, para a gente concluir as nossas práticas aí, a gente vai começar as nossas aulas 8 horas, tá bom? Então, a gente vai começar 8 horas, né, vai ter o nosso momento teórico, depois caminharemos remotamente com a nossa aula prática, certo? E aqui, os exercícios de oncogênese da unidade 1, certo? Está lá no seu livro, olha lá. O câncer, também denominado de neoplasia, forma um grupo de doenças que tem como principal alteração o que, pessoal? O crescimento desordenado de células, letra B, certinho? Número 2 aí do seu livro. Como você viu, existem neoplasias benignas e malignas. A principal característica da neoplasia maligna, né, que a diferencia da benigna. A benigna você viu que ela é limitada. A questão da benigna tem um crescimento organizado, né, a proliferação celular é controlada. Agora, a invasão de tecidos adjacentes é de coisas malignas. Então, a principal característica da neoplasia maligna que diferencia da benigna é a letra C, que é a invasão de tecidos adjacentes. Certinho? Número 3. Na neoplasia acontece a formação de tumores. Assinale a seguir a alternativa correta sobre a definição de tumor. Tumor é o que, pessoal? É um processo necrótico, né? É uma massa de tecido anormal, tá bom? É um edema, um inchaço de tecido? Não, né? É uma coagulação do sangue? Não. É um hematoma? Também não. Então, a massa de tecido anormal, número 3, letra E. Número 4, como estudado, o câncer pode ser classificado em invasivo ou in situ. Assinale a alternativa que define corretamente o câncer in situ. Tá bom? O que é o câncer in situ? O câncer que está localizado, não é? O câncer in situ. Ou, olha só, como estudado, o câncer pode ser invasivo ou in situ. É invasivo quando é maligno, tá bom? Ou in situ quando ele está localizado, né, em um único lugar. Então, o câncer que se limita ao tecido local de origem, que é o câncer in situ, tá bom? Câncer que invade a corrente sanguínea já é invasivo, como o próprio nome já diz, certo? Câncer que invade o sistema linfático já é invasivo, metatásico. Câncer que invade completamente o tecido do órgão afetado, ou seja, ele está invasivo, ele não está no local de origem. É o câncer que invade linfonodos regionais, também é invasivo. Então, letra A, câncer que se limita ao tecido local de origem. É o carcinoma in situ. Assinale a alternativa que contém definição correta do processo de metástase. Letra D, olha, disseminação das células neoplásicas malignas à distância. E aí, 6. Com base em seus estudos, descreva as vias de metástase da neoplasia maligna, via hematogênica e via linfática. 7. A carcinogênese, que geralmente é lenta, razão pela qual uma célula cancerígena pode levar anos para se proliferar e dar origem ao tumor, apresenta 3 estágios. Quais são esses estágios? Estágio de inicialização, promoção e proliferação. É isso? São os estágios que a gente estudou da carcinogênese. Tá bom, pessoal? E aí a gente vê aí a unidade número 2, né? A questão da evolução do câncer, a gente já adentrou nela, falando alguma coisa, certinho? E a gente vai falar com mais propriedades, porque aí vem a questão de nomenclatura, essas coisas aqui, da unidade número 2, certinho? Ok, pessoal? Mas a gente já tem condições de falar, né? Já viu um pouquinho sobre ela na aula de hoje. A partir da aula que vem, a gente vai ter normalmente a nossa aula e caminhando aí para a prática, tá bom? Aguardo vocês semana que vem, 8 horas da manhã, tá bom, pessoal? Certinho?
Alguma dúvida, eu vou ficando por aqui e aula que vem nos falamos novamente.